Ministros projetam a absolvição do vice do Bolsonaro. Isso daqui é a parte do acordão, né, gente? Do vice do Bolsonaro após o voto do relator. Então vamos ficar por dentro de tudo. Fala, Bisa Zimmermann, fala todo mundo que está nos acompanhando. Gente, pedir para vocês um capricho maior aqui nos likes e nos compartilhamentos aqui da nossa live para que mais pessoas fiquem bem informadas. Peço desculpas aí pela qualidade da câmera, eu não estou em casa. Estou no notebook, mas pelo menos aqui eu tô com um microfone bacana. Acho que vocês estão conseguindo me ouvir muito bem. A gente continua fazendo a nossa live da maneira que eu posso aqui para a gente ficar bem informados. Mas vamos lá para essa coluna da Caroline Brígido lá no UOL. Ministros projetam a absolvição do vice do Bolsonaro após o voto do relator. Vamos ler juntos. Ministros do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, avaliam que o candidato a vice-presidente da chapa de Jair Bolsonaro, o general Walter Braga Neto, sai ileso do julgamento da ação que pede inelegibilidade da dupla. Obrigado aí, Sandra Araújo, por mais uma contribuição. Gente, façam como a Sandra, mandem contribuições aqui. Não pode ser só a Sandra para pagar o cafezinho, não, gente. A gente precisa de R$50 de contribuições. Ajudem a live para todo mundo ficar muito bem informado. Escorreu o meu celular aqui. Vamos lá. Sai ileso do julgamento da ação que pede a inelegibilidade da dupla. Segundo fontes do tribunal, há um consenso entre os ministros no sentido de que não há prova de participação de Braga Neto nos eventos considerados abuso de poder. Ontem, o relator da ação, Benedito Gonçalves, votou pela condenação de Bolsonaro e pela absolvição do seu candidato a vice. No primeiro dia de julgamento, o vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet Branco, reafirmou sua posição no sentido de não haver registro de conduta abusiva por parte de Braga Neto. Antes disso, na sustentação oral do autor da ação contra a chapa, o advogado do PDT, Valber Agra, não mencionou o nome do candidato a vice. Mesmo entre advogados que atuam no TSE, a absolvição de Braga Neto é tida como certa. Em relação a Bolsonaro, a avaliação é oposta. Tanto os ministros quanto os advogados eleitorialistas concordam que a tendência é de punição. O voto do relator Benedito Gonçalves, proferido na sessão de ontem, reforçou essa tendência. A conclusão é que o primeiro investigado, Bolsonaro, foi integral e pessoalmente responsável pela concepção intelectual do evento objeto da ação, disse o ministro em plenário. A ação em julgamento trata de uma reunião com embaixadores estrangeiros no Palácio do Alvorada, no qual o então presidente da República atacou a credibilidade do sistema eleitoral brasileiro. Braga Neto esteve presente no evento, que é uma coisa bem doida, né, gente? Esses militares são esses cúmplices, né, que realmente acompanham tudo que tá rolando. Gente, estamos com 34 curtidas, vamos chegar em 44 curtidas, 55 curtidas, vamos fazer aqui a nossa parte e espalhar cada vez mais essa live para todo mundo ficar bem informado. Embora a ação tenha sido ajuizada contra a chapa, as condutas de cada integrante são avaliadas individualmente. Durante o julgamento, os ministros do TSE devem colocar o detalhe em discussão se a chapa é ou não é divisível para a aplicação da punição. Então é isso que vai ser discutido aí nas próximas horas, meus queridos. A gente vai ter essa discussão necessária para todo mundo acompanhar. A Miriam Leitão chegou a falar um pouco a respeito disso, lembrando que a Miriam Leitão é a voz do Grupo Globo, né, gente? Então temos que ficar atento aí também ao que ela diz. Vamos ler aqui na coluna essencial do DCM. Miriam Leitão, o TSE decidirá pela inelegibilidade do dia 29 e ela prevê um clima pesado se alguém pedir vistas dentro desse julgamento. Vamos ler juntos aqui. A jornalista Miriam Leitão disse nesta terça-feira em sua coluna no jornal o Globo que haverá um clima pesado no TSE caso ocorra um pedido de vista na ação que pode deixar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. Logo após a suspensão da sessão de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, ouvi de uma fonte do TSE que se houver um pedido de vista, haverá um clima pesado. Muito provavelmente, ao contrário do que é habitual, os demais ministros não vão esperar o voto de quem pediu vista e vão antecipar o voto, com um resultado pré-definido, disse a jornalista. O relator do caso,
o ministro Benedito Gonçalves votou nesta noite pela inelegibilidade do ex-presidente. Em seu voto, o ministro disse que ficou configurado o abuso de poder político no uso do cargo e que houve desvio de finalidade no uso do poder simbólico do presidente e da posição de chefe de Estado para degradar o ambiente eleitoral. Então, esse é o posicionamento da Miriam, que a gente supõe também que seja, de uma certa forma, o posicionamento do Grupo Globo.